A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? A palavra de Deus nos fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 8. Roboão, porém, rejeitou o conselho dos velhos e pediu a opinião dos moços, que cresceram com ele e o estavam servindo. Versículo 12 e 13. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram para saber a resposta de Roboão. E o rei lhes deu uma resposta dura. Ele recusou o conselho das autoridades mais velhas de Israel. Verso 18. Mais tarde, quando o rei Roboão enviou Adonirão para exigir trabalhos forçados das outras tribos de Israel, o povo o apedrejou e ele morreu. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele tomou seu carro e fugiu para Jerusalém. Dessa maneira, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. Verso 17. Contudo, o povo da tribo de Judá ficou fiel a Roboão. Quem é Roboão? Esse Roboão que a Bíblia diz é filho de Salomão. Na verdade, nós podemos apelidá-lo de Robobão. Por quê? Porque ele rejeitou o conselho dos mais velhos. Salomão havia passado um reino próspero, um reino abençoado para o seu filho Roboão. Mas o que ele fez? Ele decidiu andar no entendimento próprio. Ele se encheu de arrogância. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: ninguém paga as minhas contas, eu é que sei? Já viu aquele filho que diz assim: não, meus pais não sabem de nada, eu é que sei, eles já são velhos? Já viu aquele marido que não ouve a esposa, ou aquela esposa que não ouve o marido, e às vezes sai fazendo dívidas por aí, às vezes sai falando besteira, e depois acaba comprometendo o relacionamento? Então, foi isso que Roboão fez. Ele não ouviu ninguém. Ele seguiu o entendimento próprio. Salomão foi considerado o homem mais sábio que esteve na face da terra antes de Jesus. E Salomão, além de receber essa sabedoria como dom de Deus, ele se cercava de homens sábios, porque a sabedoria começa por aí. Quando você se cerca de pessoas sábias, então você vai se tornar um sábio também, porque as suas companhias, elas vão te influenciar, ou para o bem ou para o mal. E foi isso que aconteceu na vida de Roboão. Ele seguiu o conselho dos jovens, daqueles que foram criados com ele, e isso lhe custou caro, isso lhe custou o reino. Somente a tribo de Judá seguiu Roboão. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Davi, e Deus disse que jamais riscaria Davi do seu reino. Então, somente a tribo de Judá seguiu Roboão. E o livro de Provérbios, ele nos fala que uma nação onde falta homens sábios cai, mas se há conselho prudente, o povo vive em segurança. Em outra tradução diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se não há conselho, o seu casamento vai vir à ruína. Se não há conselho, a sua vida financeira ela vai para o espaço. Se não há conselho, um país inteiro cai na pobreza, um estado, uma cidade, ela cai na ruína. Por quê? Porque não tem conselho sábio. As pessoas saem fazendo as coisas do jeito que elas acham que é melhor, cheios de boa intenção. Mas boa intenção não basta. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos errar, porque elas irão nos custar muito caro. Para Roboão, custou o reino. O livro de Provérbios também nos fala no capítulo 16, versículo 18, que a soberba que precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Ou seja, a soberba ela vai preceder a nossa ruína. Quando nós deixamos de ouvir, quando nós dizemos aquele ditado que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, ninguém paga as nossas contas, o que acontece? Você está agindo com arrogância, você está agindo com altivez de espírito e você está agindo com soberba. Qual que vai ser o final dessa história? A queda, a ruína, o fracasso. Que o Senhor nesses dias venha nos dar um coração sábio, venha permitir que a sua humildade venha entrar no nosso coração, para que nós não venhamos desprezar o conselho daquelas pessoas mais experientes, que nós possamos
ter o entendimento que na multidão de conselheiros há sabedoria. Que Deus abençoe a todos. Amém.